E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. E estreou mais um filme da franquia Bridget Jones aí nos cinemas, depois de um bom tempinho que a gente não via ela nas telas. O último filme que lançou foi em 2016, então agora, em 2025, a gente volta com o que parece ser o último filme da franquia da Bridget Jones. E eu vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei dessa história, e eu vou deixar bem claro que é sem spoilers, tá? Então não vou falar nenhum spoiler específico do filme, então pode ficar por aqui que eu só vou compartilhar minhas impressões. E a minha primeira e maior impressão sobre esse filme é que é um filme extremamente nostálgico. Se a gente pegar aí o histórico, né, de Bridget Jones, o primeiro filme lançado em 2001, depois em 2004, se eu não me engano, lançado o segundo, e depois só em 2016 que lançaram outro, e agora em 2025. Então assim, você vê um grande gap ali entre um filme e outro. E até meu marido perguntou, eu também fico me perguntando por que tá tendo tanta Bridget Jones. A minha resposta é muito pessoal, acho que cada pessoa vai achar uma coisa, mas eu acho que ela é uma personagem muito relacionável. Eu gosto muito da Bridget Jones, da personagem, né, o que a Renée Zellweger fez com a personagem. Então, ela é muito cativante, ela é aquela personagem que todo mundo de alguma forma vai se relacionar, principalmente mulheres, né, claro, mas vai se relacionar ali com ela, nem seja em alguma dúvida, em alguma forma de agir, uma forma de se vestir, a forma de se pentear, a forma de surtar, enfim, qualquer coisa. E por isso ela foi tendo tantos filmes ao longo dos anos, apesar de não serem filmes assim que trazem, nossa, uma mensagem, alguma coisa gigante. Eu acho que é muito dela, e o motivo dela é realmente ser ela mesma, e justamente isso traz esse ponto da nostalgia. Então assim, eu, né, gosto muito de comédia romântica, eu sou apaixonada, faz muitos anos que as comédias românticas dos anos 2000, elas são muito insubstituíveis. É muito difícil a gente achar hoje em dia uma comédia romântica que chega aos pés daquelas. E Bridget Jones é uma das mais clássicas de todas, né? A gente tem esse triângulo amoroso, né, que é uma das coisas clássicas que a gente vê em filmes e em livros também. Então, ter essa história da Bridget Jones presente nos tempos atuais, eu acho que foi uma coisa que eles talvez quiseram ressuscitar ali, né, o pessoal da produção, da direção, a própria atriz, provavelmente. Então, eles quiseram ressuscitar essa Bridget Jones num contexto mais atual, porque ela era muito atual pra época também, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor disso. Mas eu acho que essa parte nostálgica foi o que pegou muito na decisão de trazerem um quarto filme de Bridget Jones, que na minha opinião funcionou muito, né, a partir do momento, é uma coisa que eu falo bastante, assim, tem filmes que às vezes não precisam existir, não precisa ter continuação, enfim, mas a partir do momento que eles existem, a gente espera que eles sejam bons, ou minimamente, né, consigam entregar alguma coisa que a gente espera à altura desses filmes, e pra mim foi o que esse novo filme fez. O quarto filme da Bridget Jones, ele é bem interessante nessa parte de mostrar a personagem na situação atual em que ela se encontra. Então, até dando um pouquinho da sinopse pra vocês, a Bridget, ela, né, retomando o último filme, ela acabou casando com o Sr. Darcy, lá, o Mr. Darcy, e eles tinham um filho, né, e aí ela teve mais uma filhinha também, então a Bridget acaba tendo um filho e uma filha, e o Sr. Darcy, ele vem a falecer, não é spoiler porque tem no trailer, tá, gente? E a Bridget, ela agora tem que lidar com a vida após o luto, né, nesse tempo aí em que ela tem 2 filhos pra cuidar, que no momento ela não tava trabalhando, que ela quer, né, assim, já se passou um tempinho, né, desde o falecimento dele, os amigos, aquela pressão familiar de todo mundo ali, falando pra ela viver a vida dela, fazer isso, fazer aquilo. Então a Bridget, né, como sempre, ela vai tentar retomar ali, né, o rumo dela após um momento traumático, né, pra ela e pra família, só que com outras condições. Então, assim, nos outros filmes a gente via muito dela sozinha, dela muito procurando um amor, procurando uma coisa. Agora os objetivos dela são outros, apesar dela ainda estar procurando um novo amor, né, e tentar seguir com a vida dela, mas a gente vê que ela tem outras prioridades, ela tem filhos, ela tem a carreira dela, né, que ela também quer retornar. Então eu acho que esse filme, ele trouxe bem de uma forma uma Bridget mais madura, uma Bridget mais evoluída, mas uma Bridget que ainda traz toda aquela essência que a gente ama desde o primeiro filme. E já que eu tô falando de nostalgia, né, uma das coisas que eu posso garantir pra vocês nesse filme é easter egg. Tem um monte de easter eggs relacionados a todos os outros filmes. Eu assisti os 3 filmes anteriores pra assistir esse quarto filme, então tava muito fresca algumas coisas na minha memória, mas até vou dar uma dica, depois nos créditos finais mostram fotos e algumas cenas justamente dos outros filmes, então algumas delas têm justamente os easter eggs que apareceram nesse. Então é muito bom também essa parte aí que apela pra nostalgia nossa ali, de ver, tipo, olha, tal coisa ali do tal personagem, olha, ela tem uma fala parecida com essa. Então, assim, tem muitas conexões, né, entre um filme e o outro ali da Bridget. E agora falando um pouquinho sobre a Bridget nesse contexto desse filme, como eu já mencionei, eu gosto muito da personagem, eu particularmente me relaciono muito com ela.
no jeito dela ser, né, nessas atitudes, nesse dia a dia, assim, ela é uma mulher simplesmente como qualquer outra ali, ela não quer estar sempre bonita, sempre arrumada, mas ela tem os seus momentos também de estar um pouco mais ajeitadinha, de querer um romance, de querer viver a vida plenamente, né? E o que pega nesse filme é que tem esse baque da morte do marido dela. Então, assim, uma pessoa que sempre foi expansiva, assim, ela tem que lidar com essa situação. A gente vê, né, os momentos de saudade, a gente vê os momentos de lembrança ali que tem, só que eu acho que a personagem da Bridget, ela traz isso uma grande leveza e ela repassa isso pros outros personagens, principalmente os filhos, né? Mais o filho mais velho, que entende um pouco mais do que aconteceu, né? E eu acho que justamente o tema principal dessa história é um tema de luto. É um tema que poderia ser usado em qualquer outro filme, mas foi usado nesse filme com a Bridget porque eu acho que fala muito sobre recomeço. Pegando um pouquinho o lado histórico dela, da personagem lá desde o primeiro filme, né? O que pegava muito em relação a Bridget ela é uma mulher de 38 anos, quase 40, então, assim, principalmente nos anos 2000, hoje a gente tem, né, uma cabeça um pouco mais evoluída em relação a isso, mas principalmente nos anos 2000 era um desespero você ter 38 anos, 39 anos e não ter um marido, não ter uma pessoa pra passar o resto da vida, não ter uma família. Então tinha essa pressão social nela. Outro ponto que eu lembro que pegava muito naquela época também, e sendo que assim, você vai assistir, a Bridget Jones não é gorda, mas para os padrões da época, ela era já considerada uma pessoa um pouco mais plus size, um pouco mais cheinha. Então eu lembro que pegava bastante isso, principalmente na época que eu assistia, né? Dela ser uma pessoa fora do padrão. Então, a Bridget, ela teve que lidar com essas situações, e eu acho que até um dos motivos pelo qual eu gosto muito da personagem. Ela consegue ser ela mesma e ser amada por todo mundo, pelos amigos, pela família, pelos, né, os boys, mas ela é uma pessoa amada por ela ser, abraçar e respeitar e gostar dela mesma, sabe? Eu acho isso muito esclarecedor ali da parte da Bridget para as pessoas que estão assistindo, e eu gosto muito dela por conta disso. E justamente ela ser essa pessoa que trazia essa mensagem de não é tarde demais, eu acho muito, muito importante. E trazer isso pro contexto atual, onde a Bridget, lá no auge dos seus, acho que ela já deve estar com 50 e poucos anos, com 2 filhos, sendo uma viúva, né? Querendo recomeçar. E até também não é spoiler, porque tem isso nos trailers, mas ela se envolvendo até com um jovem mais jovem do que ela, entendeu? Um jovem mais jovem. Ela se envolvendo com um garoto mais jovem, que ela também traz um pouco dessa parte do peso da idade, né? Que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode namorar com um cara mais velho, com um cara mais novo, um cara da mesma idade. Traz um pouco essa liberdade feminina, né? Principalmente visto do olhar da Bridget. Então eu acho legal que nesse filme eles trouxeram um pouco disso, dessa personagem que já teve que começar um pouco mais tarde ali, essa parte das pressões, e agora mesmo adulta ela ainda continua tendo outros tipos de pressões, mas ela consegue lidar isso da melhor forma possível, né, apesar dos apesares ali do filme que vocês vão ver, ela consegue lidar isso da melhor forma. Ela é uma pessoa totalmente mais autônoma, eu acho, né, depois de tantos baques ali que deu na vida dela, e ainda assim ela consegue recomeçar, ela consegue aceitar o que aconteceu com ela, o que aconteceu em torno dela ali também, né, com o filho, com a filha, enfim. E seguir em frente, eu acho que é uma grande mensagem sobre continuar, porque a vida continua, sabe? Independente do que vai acontecer, do que tá acontecendo. E eu gosto muito dessa mensagem que a Bridget traz por si só, né? E os filmes claramente vão complementando isso que a personagem já traz. O único ponto desse filme que eu achei curioso, uma coisa na verdade curiosa, se a gente parar um pouco pra pensar no panorama mundial aqui, a maioria dos jovens hoje em dia, não só jovens, né, várias pessoas hoje elas querem consumir conteúdos mais rápidos, mais objetivos, e eu achei esse filme bem longo pra um filme de comédia romântica, principalmente uma comédia romântica que a gente já viu outros filmes. Eu fui até conferir o tempo de cada filme. Os 2 primeiros, se eu não me engano, tinham 1h30, mais ou menos. O segundo também, 1h40. Esse último filme tem 2 horas e pouquinho. Só também pra dar um contexto sem spoiler. Ele tem uns blocos, né, no filme. Então tem esse primeiro bloco da Bridget, né, da gente contextualizando o que aconteceu na vida dela. Um segundo bloco dela tentando seguir em frente. E um terceiro bloco depois de um acontecimento dela continuando seguindo em frente. Eu achei que o bloco do meio ficou um pouco extenso, assim. Demorava um pouco, até entre o primeiro e o segundo blocos ali, eles demoravam pra chegar um pouquinho no ponto, e o final foi corrido, justamente foi corrido, assim, eu só consegui aceitar o final de novo por conta da Bridget, unicamente dela,
Porque se fosse dos outros personagens externos ali que estavam influenciando aquele bloco, eu não sei se eu ia ter gostado, porque eu achei que foi muito rápido. Acho que é essa a palavra. Vocês vão assistir, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu achei que foi muito rápida a conclusão, né? Mas, de qualquer forma, né, eu acho que apesar dessa conclusão rápida, foi uma conclusão pra conectar com os filmes anteriores por ser uma comédia romântica, né? Tô deixando vocês curiosos pra assistirem, mas é justamente esse meu objetivo aqui, tá bom? Então, assistam e depois vejam se vocês concordam com o que eu falei. Já aproveitando que eu fiz essa pausa, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, ligar o sininho de notificação pra saber quando tiver vídeo novo, deixar seu comentário aqui falando, inclusive, qual é o seu filme favorito de Bridget Jones, entre o 1 e o 3, né, se você não viu o 4 ainda. E também compartilhar esse vídeo com seus amigos que curtem comédias românticas, que são nostálgicos ou que amam a Bridget que nem eu. Mas só pra finalizar aqui, eu acho que apesar, né, desse ponto aí que eu falei do tempo, de ter sido um pouco longo aí o filme, eu acho que vale muito a pena assistir. Como eu falei, é nostálgico, eu super indico que assistam os 3 filmes antes pra irem bem fresquinhos, assim, na memória. E eu acho que vai ser uma experiência muito legal pra vocês, assim, né, tentar achar os easter eggs, curtir um pouquinho da vibe da Bridget e aprender um pouco com ela, né, sobre ver a vida da melhor forma possível, né, independente de se você passou por alguma dificuldade ou por alguma situação ali de perda, e ela mostra, né, pra gente que dá pra viver isso com uma certa leveza e também seguir em frente, porque é sobre isso.